Presidente, novamente, bom dia a todos. De fato, nossa orientação é para que nós aprovemos este pedido de informação, considerando que ficaram informações de cunho orçamentário, inclusive faltantes aqui. Eu tinha conversado com o secretário Mauro à época. Naquele instante, a diretora de finanças lá da secretaria não estava disponível para fazer essa informação e salientei ao colega Lucas que não teria essa informação e por isso o pedido retorna aqui, nós aprovaremos para que aquilo que está em falta possa retornar. Bom, eu ouvi as ponderações dos colegas e eu quero contar uma história para vocês aqui, uma história verídica de um rapaz que eu conheço há uns quase 10 anos. E este rapaz, colegas vereadores, quando ele tinha 18 ou 20 anos mais ou menos, faltando um mês para acontecer um triste episódio na vida dele, os pais dele me chamaram para que eu fosse até a casa dele. Um rapaz que tinha formação cristã, pais cristãos. Fui até a casa dele, vereadora Andressa, e sentado à mesa, tomando um café com ele, ele chorava sentado à mesa, de cair lágrimas em cima da mesa, dizendo para mim que não queria sair da condição que se encontrava. Bom, passado um mês para 2, ele estava dirigindo o carro, acredito que alcoolizado, com mais 5 pessoas dentro do seu veículo, capotou o carro e naquele instante faleceu de maneira súbita uma moça que tinha completado ou iria completar 18 anos naqueles dias. Um rapaz estava ao lado dele, ficou em coma, mais um outro passageiro também, inclusive ele. Hoje, depois de alguns anos desse acidente, talvez já deve fazer uns 7, 8 anos, depois do pai dele ir para Brasília, ficar um tempo hospedado lá, buscar tratamento, investir o que tinham e o que não tinham na família. Vender bens para poder pagar a conta, ajudar esse rapaz de todas as formas. Hoje esse rapaz está definhando em cima de uma cadeira de rodas, viciado em crack. Em crack. O pai dele chegou num ponto, colegas, em que entregou a chave da casa e disse para ele: eu vou te entregar a chave de casa para que você não precise mais quebrar nada. Se você quiser, abra o portão e saia, vá para onde você quiser. Ele pediu carona para o pai até um ponto da cidade. E em 24 horas, vereador Fantinel, ele sacou todo o benefício que ele tinha e ele consumiu em droga. Além de prostituição e etc e tal. A família fez tudo o que podia e o que não podia. Os amigos fizeram tudo o que podiam e não podiam. Eu, pessoalmente, levei esse rapaz no colo por algumas vezes no 3º andar da igreja para ele participar do grupo de jovens que nós realizávamos. Depois nós trocamos, saímos do 3º andar de uma sala de aula de escola bíblica na igreja e viemos para o térreo para que ele pudesse ter acesso, com acessibilidade com a sua cadeira de rodas. Fizemos tudo o que está ao nosso alcance. Só que existe o fator chamado escolha. E quando existe uma escolha, não adianta culpar a sociedade, dizer que a família é injusta, que a sociedade abandonou, que o poder público não está preocupado. Existem coisas a melhorar em Caxias? Sim, e muitas coisas a melhorar. Agora, não é um privilégio de Caxias ter pessoas em situação de rua. A gente não pode ser inocente. Se perguntar a naturalidade de boa parte de quem está aqui, vai encontrar gente de São Marcos, Flores da Cunha, Gramado, Canela, Farroupilha. Colocar meia dúzia de gente numa van, numa besta, num transporte e largar meia-noite na praça é fácil. Difícil é resolver o problema na sua cidade. Tem gente a nível de país fazendo vídeo, logrando êxito, fazendo isso. Então, transferir o problema de uma cidade para outra é muito fácil. A questão é resolver. Se o prefeito quisesse, era juntar um ônibus, colocava todo mundo, fazia uma propaganda midiática, ganhava ponto com boa parte da sociedade. Resolveu o problema? Não resolveu nada, só transferiu. Por que Porto Alegre está tomada de moradores em situação de rua? Por que Caxias está tomado? Porque é a capital, a maior cidade do estado, e Caxias é a segunda. Procure morador de rua em cidade de 30 mil habitantes. Deve ter 5. Procure morador de rua em Flores da Cunha. Deve ter 2. Última vez que eu estive lá com o prefeito César, meu amigo do meu partido, ele disse para mim: Caleb, aqui tem 2 ainda. Canela e Gramado, encontre morador de rua. Duvido que vocês vão achar. Aí a gente tem que ouvir que Caxias é uma cidade que não acolhe as pessoas. Que Caxias é uma cidade preconceituosa, que não está nem aí para as pessoas. Espera aí. Olha a quantidade de pessoas que estão aqui em situação de rua. Pessoas que diariamente são atendidas pela Universal, pela Assembleia de Deus, pelo Verbo da Vida, pelos Espíritas, pela FAS, que agora é secretaria, são atendidas lá pelo Messias, são atendidas por tudo quanto é a associação dessa cidade. Então dizer que a nossa cidade é preconceituosa, que não recebe as pessoas, etc., não. Isso é uma inverdade, isso é uma fake news. Segundo, o Estado não vai resolver os problemas. Se nós largarmos a mão do Estado, vai continuar do jeito que está, para pior. São milhões de reais gastos anualmente nisso e a conta não fecha, porque a população em situação de rua não reduz. É só pegar os índices. Compare Caxias de 10, 15 anos atrás com a Caxias de hoje.
Nesse meio tempo, nós vamos encontrar crise econômica e pandemia. Aqui está uma das situações às quais levaram pessoas com problema de depressão, de ansiedade, alcoolismo, drogadição, uma série de pessoas que estão doentes. E no meio desses que estão doentes e precisam de tratamento, tem o vagabundo criminoso que se esconde também na rua. Então a gente tem que saber separar. Agora, achar que Caxias é o único lugar do mundo de ter morador de rua é muito principiante. Obrigado, presidente. A orientação é assim. Próxima inscrita, vereadora Estela